Cats, voltamos aqui com Judas Priest. E com o sucesso imediato nos Estados Unidos de Bring the Law, vamos para o 7º álbum, que os bastidores começaram a esquentar a banda. Foi gravado em Ibiza. Não sei por que foi gravado em Ibiza. Assim, um dos produtores digamos que ele queria eles isolados. E aí foram pra Ibiza, só que aí encontraram uma fazenda que tava praticamente aos pedaços. Só faltava assoprar e cair praticamente. E só que ela tava sem energia. Então eles gravaram o álbum por um gerador de eletricidade. Por um motor mesmo de eletricidade sonoro ali, que eles tinham programado para isso. E aí na época eles estavam muito no álcool, muito. Aí nesse momento já tava todo mundo quase, não colocar assim tão de jeito exagerado, mas quase indo pra rehab. Quase, assim, tipo um passo pra ir. E aí teve e aí na turnê desse álbum, do 7º álbum, eles tinham o Iron Maiden pra abrir pra eles. Só que aí o Iron Maiden naquela época, eles estavam muito arrogantes, estavam muito ignorantes. Todo mundo tem essa visão, né, que o Iron Maiden é legal, tal. Tipo, os tiozãos ali, o Bruce, deve ser o camarada, o Mickey, maravilhoso, fala português, mas naquela época eles estavam bem chatos. E aí, na imprensa, o Iron Maiden soltou na imprensa de que o Judas Priest eles queriam varrer o Judas Priest na hora, assim, porque eles estavam tocando muito e tal. E aí o Rod leu essa matéria e aí ficou com raiva, pediu pra eles tirarem o Iron Maiden. Só que aí o manager, o cara disse: se você tirar o Iron Maiden, vai parecer que você vai deixar eles ganharem. Aí o Rod começa assim: tá bom, mas muito a contragosto ele continuou ali no Iron Maiden, ali pra abrir os shows. No 8º álbum, foi feito para responder todas as críticas que a banda recebia dos discos. Todas. Assim, naquela época, eles criticavam os críticos em si. É o trabalho deles, criticar mesmo. Só que nem todo crítico critica o que é bom e o que é ruim. Não tô dizendo que o Judas é ruim. Mas sempre que tem um crítico que não é especializado na própria área, sempre vai arranjar um jeitinho de criticar qualquer coisa. Qualquer coisa que é boa. Que naquele momento, já que o Judas estava vendendo muito e estava fazendo muito sucesso, é óbvio que eles foram a chave ali, a imagem para ter mais crítica ainda por cima. E aí, né, naquela época, tem um grande disco do disco que foi composto em 3 minutos. Só que ela foi produzida em 3 horas. E era uma música para preencher os 5 minutos do LP. E aí você só em ver o Rod, só em ver a galera ali, fazer uma música bem simples ali. Só que foi a música exatamente que mais bombou, que deu hit da banda ali, que é a mais famosa da banda. Aí teve uma ocasião de que eles iam fazer um show no Garden, né, Square Garden, naquele estádio maravilhoso que todo mundo quer fazer show, que é enorme.
O Dave Rowland, ele tomou uma surra de um taxista, porque nos Estados Unidos é meio que não digo tradição, mas é obrigatório você dar gorjeta. Você dá. Ele foi. Pegou o táxi pra poder ir até o estádio pra fazer os shows. Horas antes do show começar. Só que aí ele levou uma surra do taxista porque ele se recusou a dar gorjeta. E aí o taxista ele deu meia volta, pegou o Dave e começou a socar ele. A socar mesmo. Aí a galera que tava do lado ali, tipo, não, que isso? O que você tá fazendo? O que tá acontecendo e tal? E aí, porque viram que era o Dave, né? E aí disseram, e aí começaram a acalmar, a chamar os seguranças pra daí tirar o Dave dessa furada. Ali, mas pouca gente sabe desse conto. O Dave usou uma surra. O Rod, nessa época, estava namorando uma pessoa mais nova. Um cara que cheirava muito, que se drogava muito, e era uma época em que o Judas estava, tipo, degringorando ali na saúde. E aí, só que os dois, esse casal, os dois, eles tinham uma mania de brigar muito em público. Não só em público, também toda vez que que eles brigavam, ou era entre tapas e socos, e aí no final sempre acabava do Rod saindo de casa, e depois ele saindo da casa do namorado, e depois ele voltava. E aí, num desses episódios, eles estavam brigando muito, e aí o Rod cansou desse cara, ele cansou, tipo, eu não quero mais isso, pra mim já deu, acabou. E aí ele saiu da casa, chamou um táxi, o táxi chegou, ele abriu a porta, quando ele foi entrar, o cara saiu da casa e virou ele, tipo, cara, eu só quero dizer que eu te amo. E aí o novinho voltou pra aquela casa, e aí o Rod foi atrás. Só que no meio do caminho houve um disparo, um som de tiro. E o Rod ele ficou muito chocado e muito pasmo. Ele ficou muito assustado. E aí, depois que isso aconteceu, ele na semana seguinte, ele já resolveu se internar na rehab, pra reabilitação. E aí, remoendo essa história na cabeça dele, naquele momento o Judas precisava mesmo de uma pausa, porque os shows eram um atrás do outro, eram muito exaustivos, e todo mundo ali tava querendo respirar, querendo só ver a luz do dia natural, sem usar óculos, apenas com o sol na cara ali. E aí temos também tem uma outra história ali, que pra quem é fã de Judas Priest, acho que já sabe, que antes do Judas Priest se tornar famoso, né, dizem que teve um festival, não vou lembrar o nome, mas tinha um festival que era pra colocar o Judas Priest ali. Se colocasse, seria muito bom e tal. E aí, o cara, um dos caras que tava, eu acho que o dono mesmo do festival, não lembro muito bem, ou o dono, ou alguém que tinha uma relação com o dono do festival, eles pediram, se vocês querem quer dizer, fazer o show nesse festival, vocês vão ter que fazer um pé de gato. É tipo um teste de sofá em Hollywood.
como se fosse isso. É tipo, vocês vão ter que... É que nem as atrizes de Hollywood que quando elas queriam muito papel, um papel pra elas atuarem e tal, e aí o diretor dizia, você quer muito esse papel? E elas diziam sim, então você vai ter que ser legal comigo. E esse negócio de ser legal era sempre de um modo sexual. Então, foi exatamente isso. O Rod, ele conta assim de um jeito irônico, né? Rindo, só que foi bem constrangedor. Assim, jeito irônico e constrangedor ao mesmo tempo. Sabe? Nem todas as bandas assim chegaram até lá de um jeito honesto. Mesmo que seja sujo, e já que né? É bem nojento. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, comenta, compartilha, deixa sugestões sobre as próximas bandas, pra daí eu conhecer. Se eu já conheço, eu já começo a falar aqui pra vocês. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência e o seu carisma. Eu vejo vocês na próxima. Um beijo da Mamãe Cat.